Pode começar, né? Pode 7 horas. começar, pode. Beneficência e paciência. A caridade é paciente e benigna. Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 4. Beneficência, sim, para com todos. Prato dividido, veste aos nus, remédio aos doentes, asilo aos que vagueiam sem teto, proteção à criança desamparada, auxílio ao ancião em desvalimento, socorro às viúvas, refúgio aos indigentes, consolo aos tristes, esperança aos que choram. Entretanto, é preciso estender a bondade igualmente noutros setores: compreensão em família, trabalho sem queixa, cooperação sem atrito, pagamento sem choro, atenção a quem fale, ainda mesmo sem qualquer propósito edificante, respeito aos problemas dos outros, serenidade nas horas difíceis, silêncio às provações, tolerância para com as ideias alheias, gentileza na rua. A beneficência pode efetuar prodígios, levantando a generosidade e conquistando a gratidão. Contudo, em nome da caridade, toda beneficência, para completar-se, não pode viver sem a paciência. Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, Jesus, nosso mestre e guia, abençoa-nos, abençoa mais essa noite de estudo, auxilia-nos com paciência, tolerância, resignação, discernimento, para que possamos caminhar com muito amor, possamos caminhar sob a luz do nosso Mestre Jesus, aprendendo todos os ensinamentos, colocando-os em prática, melhorando-nos a cada dia. Abençoa as nossas casas de estudo, abençoa os nossos lares, as pessoas que estão hospitalizadas, as pessoas que estão nas ruas, que todos possamos sentir a sua presença, Mestre Jesus. Que assim seja. Assim seja. Ok, muito bem. Boa noite para todos que chegaram agora no último minuto aí. Sejam todos muito bem-vindos em mais uma jornada paulina. Estamos aí na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, e na nossa marcação aqui iniciaremos o estudo de hoje no versículo 12. Confere para todos? Confere. Muito bom. Né? Lembrando aqui que Paulo está assim numa defesa do evangelho, tá? No que aconteceu em Corinto, de algumas deturpações, de algumas acusações, de infiltrações que teve naquela comunidade, naquela igreja, de mentiras que foram vinculadas, de práticas que estavam sendo deturpadas, práticas do Cristo. Então, Paulo, conforme nós colocamos, né, a igreja era uma igreja do coração dele, porque ele a fundou. Então ele estava na defesa do evangelho, na defesa da estrutura, do pilar daquela igreja ali. Por isso ele escreve essa carta, né? E está fazendo uma defesa barra defesa do evangelho. Então, só situando aqui, para a gente continuar aqui o versículo 12. Então vamos lá, gente, versículo 12. A gente terminou semana passada falando que Paulo amava muito eles, por isso ele era bem severo, né? Bem rude aquilo ali, só Deus sabe. E agora ele entra o seguinte: o que faço, continuarei a fazê-lo, a fim de tirar todo pretexto àqueles que procuram algum para se gloriarem dos mesmos títulos que nós. Então, só lembrando também, teve a questão dele não aceitar dinheiro de Corinto, tá? Então, aqui também tem a ver, porque a filosofia dele era uma filosofia de não continuar
a aceitar o sustento de Corinto, né? Lembrando que ele foi um perseguidor, ele foi um severo destruidor ali da mensagem do Cristo no início. Então ele se achava numa grande dívida por ter iniciado isso aí. Então, de alguma maneira, ele não se sentia confortável com determinadas ajudas, principalmente da igreja de Corinto, aonde ele ficou muito tempo e aonde esse tempo todo ele era um tecelão. Então, assim, inferindo, né? Uma das maneiras de saldar essa dívida era servir ao evangelho da melhor maneira possível, da maneira mais integral possível, da maneira mais gratuita possível. Ou seja, ele se dava tudo e não queria se receber nada. A verdade é essa. Ele se doava muito e recebia muito pouco. Isso aí. Ô Sidney, que títulos seriam esses? E quem dava esses títulos? Não entendi essa questão do título aí. Então, esses títulos vai ficar melhor um pouquinho mais para frente. Por quê? Porque esses títulos era como se eles estivessem ali se vangloriando e falando assim, ó, esse é o sacerdote majoritário. Olha, esse... então, são autotítulos. Eles estavam se autotítulos, entendeu? Se autoglorificando. Por isso que ele fala aqui de gloriarem dos mesmos títulos que nós. Eles estavam falando como se fosse equiparando apóstolos. Ah, tá. Entendeu? Porque assim, no próximo versículo ele vai desconstruir isso. E quando ele Eles fala mesmos nós, eles falavam deles, né? Sim, sim, sim. então, quando ele fala nós, ele está se referindo a ele e mais quem? Barnabé, Timóteo, Ah, sim, a todos a todos que estavam no bom dele. caminho e que eram precursores daquela igreja ali. Sim. Né? Então, o Paulo está enfatizando o quê? A missão dele. Ele não quer se glorificar. Ele coloca essa missão como um fardo, uma necessidade que me impõe. É o que ele falou ali. A sua consciência o leva a agir dessa maneira. Ele não quer levar prestígio, ele não quer levar vantagem, ele não quer se vangloriar. Ou seja, o que ele quer? A mensagem tem que aparecer mais do que o mensageiro. A mensagem é maior que o mensageiro. Isso é bem claro. Então, Sidney, ele enfatiza que a verdadeira glória não está nas realizações, né, nas atitudes, nas aparências, e sim, até um estudo que eu fiz, ela está em Cristo, ele quer dizer isso. E esses falsos profetas queriam ter a glória para eles, usurpar da mensagem do Cristo em benefício deles mesmos. Sim, Não é isso? isso. Aí ele mostra, né? Ele revela a diferença entre o ministério dele, que é verdadeiro, e a atuação desses falsos profetas. Certo. Né? Usando o que você disse aí, eles sequestraram o evangelho do Cristo e colocou outra coisa no lugar. Entendeu? Adaptou, né? Isso. Adaptou o ensino de Cristo à maneira deles. Esse sequestro não é falar assim, faz isso que eu vou dar de volta. Não, esse sequestro assim, me dá aqui e vocês vão usar isso aqui. Entendeu? Eles fizeram, ou adaptou. Então, são maneiras de falar o que a gente está vendo aqui. Então, esses falsos apóstolos, que ele vai até comentar, né, eles eram uma carga para os coríntios. Para os coríntios. Né? Passando, porque eles estavam passando a aceitar dinheiro. Eles estavam passando a aceitar dinheiro. Tá? Eles estavam passando a aceitar. Então, a ação de Paulo aqui é uma ação, conforme eu falei, de total integridade, de desapego total material. Por quê? Porque o serviço dele é espiritual. O serviço dele é espiritual. Olha nesse estudo o que ele fala. O Paulo busca impedir que os falsos apóstolos e esses líderes usem o seu exemplo de Paulo ou a necessidade da igreja para seus propósitos egoístas. Então, esse usar se eles usassem
se eles copiassem Paulo, eles não estavam assim. É. Entendeu? Se eles copiassem Paulo e usassem os ensinamentos de Paulo, ele não estava assim. Só que eles deturparam. Eles escamotearam, mudaram. Eles usaram, eu entendi que eles usaram, mas para uso próprio, para benefício próprio, Sim, para sim, é seus o que eu tô próprios falando. interesses, Exatamente, interesses né? materiais, interesses É, escusos, tá? é, É isso aí. E aí no versículo 13 é que ele vai entrar bem duro. Esses tais são falsos apóstolos, operários enganadores, camuflados em apóstolos de Cristo. é. Então, ó, falso apóstolo, operário enganador e camuflado em apóstolo de Cristo, ou seja, falso. É uma das declarações mais abertas de Paulo quanto a esses opositores. Talvez possa dizer, é a declaração mais aberta onde ele está adjetivando todos esses falsos apóstolos. Eu pensei se não era uma ironia dele, dar esses títulos todos, né? Eu acho que ele foi assim, ele taxou eles mesmo dessa maneira, porque eles eram assim. Porque eles não estavam servindo Cristo, eles estavam servindo a si mesmos. Né? Então, assim, muitos comentaristas, sempre quando eu leio, eles falam assim, o ataque de Paulo, o ataque de Paulo, o ataque de Paulo. Eu não vejo Paulo atacar. Eu vejo Paulo se posicionar. Não vejo a Paulo atacar. Paulo não está atacando se ele estivesse nomeando. Ó, os operários enganadores são fulano, fulano, fulano. Ó, os falsos apóstolos é cicrano, cicrano. Ele não está atacando eles. Ele está se posicionando. Você sabe que eu observei isso? Porque fica meio em aberto quem são esses. Ele não fala Ele não nominalmente, não é? Eu achei isso de uma delicadeza muito grande, porque ele podia ter colocado. E Podia. quando ele funda a igreja, ele deixa alguém lá no lugar dele, de confiança dele, não é? Sim, e Quando ele deixa. deveria ter, com toda certeza. Com toda Pois é, certeza. e são esses que ele deixa ali na liderança que se transformam nesses enganadores, ou são outros que vão entranhando ali pela comunidade? Acreditamos que foram outros que entraram na igreja e conseguiram convencer essas lideranças que partiram para baixo. Tá. Entendeu? Então, assim, para Paulo, eles não eram cristãos genuínos, está tudo aqui. Falso, camuflado, enganador. Olha aqui. E o Paulo mostra bem nessa habilidade que eles têm, né, esses falsos profetas, em se disfarçar, se apresentando, né, como apóstolos do Cristo, como representantes legítimos do Cristo, quando na verdade eles agem exatamente contrário aos ensinos, à mensagem do Cristo. Perfeito. Né? É o capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Eles estavam fazendo exatamente isso aí. Né? Então, sim, se vocês querem algum texto que fale de falsos apóstolos, é esse capítulo 11 aqui, onde ele vai deixar claro. Tá? E é muito interessante porque esses dias eu estava lendo o livro dos médiuns e eu estava lá no capítulo 24, que fala da identidade dos espíritos. Eu achei que tudo a ver com o que Paulo estava colocando aqui. Por quê? Ali vai ensinar que a qualidade de um espírito ou de um médium, ela não é julgada pela aparência. Não é julgada pelos seus fenômenos, mas pelos frutos que ele dá. Pela qualidade moral dos seus ensinamentos, pela qualidade moral da sua conduta. E tem tudo a ver aqui que ele está falando. Tanto é que eu separei até uns itens aqui, ó. De novo, é o capítulo 24, Livro dos Médiuns, Identidade dos Espíritos. E aí o item 256, olha só o que ele coloca. Não é a pessoa deles o que nos interessa, mas o ensino que nos proporcionam. Ora, desde que esse ensino é bom, pouco importa que aquele que o deu se chame Pedro ou Paulo. Ele deve ser julgado pela sua qualidade e não pelas suas insígnias. É Paulo. Paulo está falando aqui. Olha só, separei só 3 itens, só para não me alongar muito. Agora o item 261. Item 261. Jamais a ignorância imitará
o verdadeiro saber e jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Em qualquer ponto, sempre aparecerá a pontinha da orelha. É o que ele está falando, eles se identificaram. Não só apareceu a ponta da orelha, como a orelha toda. A orelha toda apareceu. E a gente trazendo isso para hoje, né? Como a gente vê ainda, sem nenhuma crítica a outras religiões, a outras instituições, como a gente vê esses falsos profetas ainda hoje. Mas, graças a Deus, a gente, estudando como a gente estuda, a gente já tem um senso crítico, a gente já tem um discernimento espiritual para saber, né, quando uma mensagem ela não está alinhada com a mensagem de Jesus, né, com a mensagem do Cristo. Então, isso é um alerta, eu acho, sabe, para todo mundo. Porque o que mais se tem, o que mais a gente vê isso é usando a palavra do Cristo erroneamente. Né? A gente vê, inclusive, isso dentro da política, na economia, para tudo, né? Usando, até para a guerra, né? Se fala em nome de Alá. Então, assim, o conhecimento que a doutrina espírita nos dá é um conhecimento muito além de que as outras religiões conseguem Exato. dar. Esse discernimento espiritual a gente já tem. Né? A Luciana levantou a mão. Luciana, pode falar. É interessante essa passagem mesmo, porque eu não sei se vocês seguem aquela série The Chosen. Se vocês já assistiram, assistam. Na quinta temporada, quando ele vai orar no Jardim das Oliveiras, ele fala o tempo todo para os apóstolos dele: a carne é fraca, o espírito é forte, mas a carne é fraca. Orem e vigiem. Ele fala isso. E ele mostra, quando ele lava os pés dos apóstolos, ele mostra humildade. Os apóstolos teriam humildade. Então, esses falsos apóstolos, esses falsos discípulos, eles deturpam o evangelho de Paulo justamente por isso. Porque eles querem trazer benefício para eles e fogem completamente dos ensinamentos do Cristo. Positivo. Se eles, a igreja ali de Corinto, estivesse vigiando, com discernimento, eles tinham identificado. Mas talvez por uma inocência, talvez por uma obsessão muito grande, não sabemos direito, tá? Eles se deixaram levar. Eles entraram nessa vibração. E está a importância do Paulo naquela igreja ali. Né? E a gente... Pode falar. Desculpa, eu te interrompi. Não, só estava A gente não pode esquecer o capítulo 21, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala, né, dos falsos profetas. Prodígios, no item 5, ele fala dos prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Senão, até mesmo nós mesmo, né? E lá nessa época aí, eles conseguiam seduzir. Né, com a fala mansa, com aquela interpretação que eles davam às coisas, sempre para obtenção de poder, né? Para obtenção de estar sempre em maior destaque. Ótimo. Então, Ô, Jane, essa parte que você colocou aí, meu bem, o que é mesmo? É livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Evangelho. Capítulo 21, item 5. Excelente, Jane. Até esqueci de buscar esse item que estava tão na cara aqui de falsos profetas que eu fui lá no outro, lá no livro dos médiuns. No item 8 também fala. Esse capítulo todo é sobre isso. Quem for fazer um estudo desse capítulo já tem uma referência de Paulo aqui. Já pode contar essa história toda de Paulo, hein? Viu, Verônica? Conta essa história de Paulo, olha, a igreja de Corinto está sofrendo isso aqui, veio isso aqui, falso profeta. Já tem uma história, já tem um subsídio muito bom bíblico aí. Olha a semelhança com o que está acontecendo agora com o Espiritismo. Tem. Então tá aí. Argumento bom. Só para fechar o livro dos médiuns, eu também separei o item 263. 263. Ele fala o seguinte: a linguagem dos espíritos está sempre em relação com o grau de elevação a que já tenho chegado. Os espíritos realmente superiores não só dizem unicamente coisas boas, como também as dizem em termos isentos, de modo absoluto, de toda trivialidade.
A linguagem revela sempre a sua procedência, quer pelos pensamentos que exprime, quer pela forma. E ainda mesmo que algum espírito queira iludir-nos sobre a sua pretensa superioridade, bastará conversemos algum tempo com ele para apreciarmos. Olha a dica que ele está dando. É só você conversar um pouquinho mais a fundo, daqui a pouco está aparecendo, daqui a pouco está botando as garrinhas de fora, daqui a pouco está fazendo aquilo que ele está fazendo, coisa diferente daquilo que ele fala. É o bom senso. É o bom senso. Né? Se os amigos, os espíritos amigos, né, estão nos alertando aí através do Livro dos Médiuns para reconhecer outros espíritos com as quais a gente não está nem vendo para verificar sua linguagem, imagina uma pessoa que nós estamos vendo. Se a gente não pode comparar a atitude dela com o que ela fala. Se condiz isso aqui. Ok, vamos para frente, gente. O 14. E não é de estranhar, pois o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Aqui, gente, a gente já falou isso muito. A doutrina também espírita coloca, só olhar o céu e o inferno, o 3º capítulo, bem ou mal, tem o capítulo dos anjos também. Satanás aqui é o opositor. Tá? Não é um espírito, não é um anjo caído que quer se vingar de Deus. Na verdade, por dentro ele quer fazer isso, mas ele não foi criado eternamente para isso. Né? Aqui o Satanás é a arte de enganar, é a proposta do mal, é os falsos profetas, é o lobo em pele de ovelha. Então, assim, se esses falsos apóstolos, eles não deviam nem surpreender os coríntios, porque a sua raiz é de oposição, a sua ideia é de oposição. Tanto é que ele falou, se transfigura em anjo de luz, ou seja, as trevas se transfigurando em anjo de luz para quê? Para seduzir, igual foi colocado muito bem aí, para seduzir, para enganar, é a proposta do mal, é isso aí. Olha que interessante nesse estudo que eu achei também. Aí ele fala assim, ó, o anjo de luz sugere algo puro, atraente, algo brilhante. E o mal se apresenta dessa forma para atrair pessoas e afastá-las da verdade. Os falsos profetas estavam se infiltrando na igreja, questionando a autoridade de Paulo e ensinando doutrinas diferentes da que ele mesmo havia transmitido. Aí o Paulo usa a imagem de Satanás para ilustrar esses agentes do mal, esses enganadores que se fazem de pessoas iluminadas. Porque assim, né? Enganar, iludir, seduzir, isso é uma arte. Uhum. É uma arte. Porque assim, você imagina alguém chegar aí na casa espírita, no movimento espírita, muito bem, ele é palestrante lá na cidade de onde ele veio, ele frequenta a reunião mediúnica, nossa, uma pessoa, vamos dizer assim, cheia de título, igual o Paulo está colocando aqui, cheia de título. Aí de repente eu começo a fazer uma palestra e no meio da palestra eu coloco uma informação meio duvidosa. Aí eu estou numa reunião mediúnica, eu dou comunicação para um espírito benfeitor e do meio daquilo tudo lá eu coloco assim. E assim, é uma arte de atrair, entendeu? Por quê? Se o mal chega muito assim, pá, né? Vamos fazer isso, vamos agora, vamos colocar cheio de quadros aqui. Vamos dar aí quadro você de detecta. Você detecta, você nota, você afasta, você repulsa. Você repulsa. Agora, se eu chego bem de mansinho, bem... Vai persuadindo devagarzinho, né? A persuasão, entendeu? Convencimento. As meias-verdades, né? Então, aquelas aí eu vou... meias-verdades, Exatamente. Né? Quem não tem o estudo, quem não estuda e quem não se aprofunda, escuta aquela meia-verdade e fala, não, isso realmente está escrito. Hoje eu estava escutando uma palestra da Anete e, assim, eu acho ela fantástica, porque ela esclarece de uma forma tão direta, não tem meias palavras com ela é preto no branco, é aquilo ali. Uhum. E ela estava explicando sobre essa visão do espiritismo, de colocar que todos são médiuns. E achei aquilo de uma forma
tão legal o que ela colocou, né? Porque o que eles colocam lá, Allan Kardec coloca lá no livro dos médiuns, que podemos dizer que não existem que não tenha um resquício qualquer, mas aí ela entra com a preposição de adversidade, aí explica que aquilo ali vai reverter tudo que está escrito antes, que colocar que médios solos são aqueles que sentem. Nós somos médiums porque todos somos médiums, por quê? Porque nós podemos ser suscetíveis aí de isso, a gente pode ser influenciado pelos espíritos, mas médios são os que sentem a influência, não é os que são influenciados. Influenciado todos nós somos, que as nuvens de testemunho estão à nossa volta, né? Mas só os que sentem a percepção, a influência é que são. E ela coloca isso de uma maneira assim tão tranquila que assim foi fácil absorver o que ela estava falando. E aí entra alguém colocando uma coisa dessa, por exemplo, dentro de um coisa espírita, né? Que todos nós somos. Aí as pessoas levantam, tipo assim, achando que aquilo ali realmente é. Quando, na verdade, não é. Uhum. Então, são as meias-verdades que são colocadas. Assim, é só um exemplo que hoje ela estava comentando, né? E falou justamente disso. Essas meias-verdades que são colocadas e tidas como verdades absolutas, e aí deturpa o que está escrito. Porque não é isso que está escrito lá. Pois é. Até é por isso que o Espiritismo dá o discernimento para a gente poder avaliar o próprio Espiritismo. Senão não tem como, né? É isso aí. Então, assim, essa arte, o mal tem isso aí. Isso, gente, a gente está falando da igreja primitiva, 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás. Isso aí é uma escola. Né? É uma escola. Olha só o que ele fala no 15, que é o resultado disso. É o resultado da sedução. Por conseguinte, não é surpreendente que os seus ministros se transfigurem em servidores da justiça, mas o fim deste corresponderá às suas obras. É isso aí que a gente está falando. Se transfiguraram. Mas aí o que Paulo vem falar? Fala assim, olha as obras dele. Eles estão disfarçados. É o que a gente está falando aqui o tempo todo. É que para Paulo, eles não eram nem cristãos. É o oponente do Cristo, o opositor, o Satanás. Está disfarçado. Está deturpando. Está levando vocês para outro caminho. Daqui a pouco vocês não estão falando nem mais de Jesus. Não é surpreendente que seus ministros transfigurem servidores da justiça. Esses aí, esses cabeças que estão aí, quer dominar tudo. Quer dominar tudo. Servidores da justiça aí se refere a serem mais pendentes ao legalismo? Não, eu acho que aqui o que ele colocou de servidores da justiça seriam aqueles que vamos dizer assim, que tinham conhecimento e que estão ali para poder trabalhar para todos ali. Então, quando ele fala assim, que eles estão se transfigurando nos servidores da justiça, eles estão se fazendo não é de justiceiros, mas de ministros, de pessoas que são expoentes ali e que influenciam a massa. Entendeu? Esses ministros são as pessoas que influenciam. Então, eles estão se transfigurando, eles estão se achando, né? Eles estão se colocando num pedestal, né? Para poder se elevarem. Então, eles se transfigurando. Nossa, aí eu fico pensando nos dias atuais, Paulo, é tão atual isso. Isso que eu falei, total, para hoje. Gente. Não é? É isso aí, se transfigurando. E a gente está aceitando. Nós estamos aceitando, estamos alimentando disso aí. Achamos bacana, a igreja tocar batucada, tocar rock, fazer não sei o quê, pular, espernear, gritar. Né? E aí? E o Cristo? Cadê o Cristo? Cadê? Onde que está? O que ele fala? E a gente esquece, sabe por quê? Porque isso são emoções que mexem com o quê? Com a sua parte treva. Não mexe com a sua parte luz. Ela entra em sintonia com a sua parte sombra e você gosta, acha bonito, porque aquilo ali é muito fácil participar. O homem velho vem à tona, né? Oi?
O homem velho Sim. vem à tona. Porque assim, quando ele mexe com a sua parte sombra, significa que eu não preciso mover um dedo para poder aceitar aquilo ali. Eu não preciso me transformar, eu não preciso exercitar minha vontade, eu não preciso ler, eu não preciso discernir. Então é muito fácil estar ali. Basta eu estar ali, aplaudir, rir e fazer igual todo mundo. E me achar salvo. Por quê? Porque aquilo mexe com o meu lado sombra. Não mexe com o meu lado luz. Se mexesse com a luz, seria atraído. Aí eu teria que me transformar. Eu teria que ser uma pessoa mais indulgente, mais benevolente, mais bondoso. E aí Teria que ter denota o quê? esforço, né? Esforço. Entendeu? Esforço. E hoje nós não queremos esforço. Nós queremos facilidade. Se a coisa é fácil, me dá que eu compro. Se a coisa é fácil, me dá que eu vou usar. Se a coisa é fácil, me dá que eu vou compartilhar. E nem sempre as coisas fáceis estão aí. Está transfigurada de Satanás. Mas essa última frase aí é importantíssima. Mas o fim destes corresponderá às suas obras. Então, né, pelo fruto se conhece a árvore. Mais cedo ou mais tarde as coisas vêm à tona. E qual que é o fim deles? Qual que é o fim deles? Aonde que é o fim deles? Quando a própria consciência acordar. Quando que ela vai Quando a acordar? desencarnação chegar. É lei de ação e Ou reação. não, às vezes não. Às vezes Ou não. Ou não. Talvez em outra Às vezes encarnação. antes da desencarnação ele já acorda. Pode. É. Pode ser nessa existência, pode ser no mundo espiritual, pode ser 2 encarnações para frente. Sim. Depende. Pode ser agora, daqui a séculos. Depende. Né? Não foi o que Jesus falou lá para Emmanuel? Ou agora, ou daqui a, quem sabe, alguns séculos? Tá aí. Sabe o que assusta? O que assusta, às vezes, quando eu leio isso aqui, quando eu escuto os estudos, que igual semana passada eu não estava, aí estava escutando o estudo e tudo, o que assusta é pensar que eu também posso estar no meio desses incautos aqui, sendo seduzida sem compreender que aquilo ali é uma cilada, é uma armadilha. Porque acontece isso com muitos de nós. Muitos de nós. Só depois, quando a obra, igualzinho está aqui, ó, mas o fim deles corresponderá às suas obras, só quando a obra chegou ao fim, que a gente vê que aquilo ali não era uma coisa boa, a gente para poder olhar e falar assim, meu Deus, eu achava que era uma coisa boa. Eu achava que estava sendo feita uma coisa boa. Fui incauto e não entendi, nem procurei entender o que estava acontecendo. É isso que me faz refletir. O quanto que eu posso estar envolvida com isso aqui. Mas o objetivo de Paulo... eu ainda posso despertar, né? O objetivo de Paulo é isso aí. É levar você a analisar o A ou B. Olha, o A sou eu. Olha o que eu faço. Tá. Olha o B. Aí você vai virar e falar assim, eu vou para onde? Porque Paulo não está falando assim, me siga. Me siga. Paulo não está falando isso. Não. O Paulo está levando eles a ter subsídios de consciência para analisar o A ou B. Ele está levando isso. Tanto ele está colocando o falso profeta, falso aqui, mas quem vai decidir sou eu. Eu posso chegar e sair da FEAC hoje. Não gostei do que a Jane falou. Né? Achei ela muito grossa comigo. Vou sair da FEAC. É o meu livre-arbítrio. Eles podem ter chegado e saído da Corinto. Eles podem ter chegado aberto uma outra igreja de Corinto, a farisaica. Entendeu? O objetivo é esse. Quando você toma uma atitude dessa, pegando esse exemplo aí que você colocou, né, você não parou para poder colocar o ensinamento em prática. Porque o ensinamento fala o quê? Vamos ter tolerância com o nosso próximo. De repente, a Jane, naquele dia, não teve um dia legal. De repente, ela estava com a cabeça tumultuada com alguma coisa, me deu uma resposta atravessada, mas não era comigo. Era uma outra coisa. Aí eu tomo a atitude de sair. De fundar uma outra coisa. Eu estou colocando o evangelho? Eu estou escutando o que está sendo falado? Ou eu me deixei levar pela ira, pelo orgulho ali naquela hora, vaidade? Né? É disso aí que eu estou falando, assim, no sentido de até onde eu estou com os meus pés afundados nesse charco, sem conseguir enxergar. Mas vamos com calma, a gente já está enxergando alguma coisa. A gente não está com farol de neblina, mas a gente já está com um farolzinho aceso. A gente não está com a neblina acesa, não.
tá? Mas a gente tá andando devagar e tá com o farol aceso, estamos verificando, tropeçamos aqui, mas a gente levanta também. Vamos avançar um pouquinho mais. Olha só, do versículo 16 até o 33, o que Paulo vai fazer? Ele vai pegar esse bloco todo aqui, ele vai demonstrar a grandiosidade dos seus labores. Para quê? Exatamente o que eu acabei de falar para a Lu. Para demonstrar nos seus atos que o apostolado dele é genuíno. É como se ele fosse forçado, contra a sua própria vontade, a dar a conhecer as suas credenciais. Tipo assim, eu vou apelar, então eu vou apelar para mim mesmo. Olhem para mim. Olhem para mim. Mas ele tem que fazer. Por quê? Porque o evangelho está em jogo. Tá? Então ele tem que fazer para poder defender a verdade evangélica. Para demonstrar, para ajudar a discernir, é isso que a Lu acabou de falar, ter consciência. Né? Através das obras, e o que ele falou no final do versículo 15, para poder ver. A obra, você tem que ver a obra. Então ele vai mostrar a sua credencial. Quais são as credenciais de Paulo? As cicatrizes. As cicatrizes é a credencial de Paulo. É o que pode mostrar ele. Você olha quanto que eu padeci. Olha o quanto que eu sofri. Né? Atos capítulo 9, versículo 16. Vou te mostrar o quanto deves padecer em meu nome. Capítulo 9, versículo 16. Mas, na verdade, se você for lá no Paulo Estevão, a passagem completa dessa frasezinha que está ali, quem disse foi Jesus a Ananias. Não foi Paulo. Não foi Jesus para ele. Jesus disse a Ananias, vai fazer o que eu digo, porque esse homem é meu instrumento escolhido, para levar o meu nome aos gentios e os reis. E eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Jesus que fala para Ananias, e Ananias dá o recado para Paulo. Na época, Saulo. Sidney, peraí, stop. Isso que você está falando é com relação ao 16? Ao bloco, 16 a 13, que está mostrando as credenciais. Ainda vou entrar no 16, ainda não li, não. Ah, tá. Só estou dando um exemplo aqui. Tá, entendi. Estou chovendo numa olhada aqui. Uhum. Tá? Porque assim, o que foi só para corroborar as credenciais dele, que é o sofrimento, que é a cicatriz, o quanto que ele padeceu. Tá? Certo. Agora eu vou entrar no 16. Repito, que ninguém me considere insensato, ou então suportai-me como insensato, a fim de que também eu me possa gloriar um pouco. Nossa, eu não entendi nada disso. Então vamos com calma. Ninguém me considera insensato. Repito, ninguém me considera insensato. Tá. Ou então, um pouco insensato. Por quê? A fim de que também eu possa me gloriar um pouco. A fim de que eu possa me demonstrar um pouco. É ironia isso? Eu acredito que não. Né? Porque esse pessoal chamava Paulo de insensato. A gente viu isso. Ah, ele é muito bravo lá longe. Chega aqui, ele é pianinho. Né? Ele não faz nada. Aqui ele está falando que as obras dele, devido às obras dele, ele pode se orgulhar um pouco. Então, Paulo está falando o quê? Quando ele fala de insensato, nem me considera insensato, suportar-me como insensato, o que ele está incitando nos coríntios? Ele está incitando a paciência. Paciência comigo. Então, tem uma outra Bíblia que fica... E essa frase está mais fácil de entender. Que ela fala assim, digo outra vez, ninguém me julgue insensato, pois, sendo vós sensatos, de boa vontade tolerais os insensatos. Então, nossa, assim, bem diferente, hein? Não, bem mas diferente. Mas tudo bem, entendi. Que você falou. Ele está incentivando-os a ter paciência. Uhum. Mas Paulo, já no primeiro versículo desse capítulo, já tinha falado isso aqui, ó lá.
suportar um pouco de loucura da minha parte. Ele já tinha falado isso aqui. Aham. Ele já tinha colocado isso aqui. Então Sim. tá falando assim, tem paciência comigo. Eu posso me orgulhar um pouco. Mas essa tradução ficou bem diferente. Mas Tá, tudo tá bem, bem. deu para entender. Entendeu? É, na verdade, eu entendi melhor ela. Tá certo. 16, gente. Ok, depois dessa explicação eu vou passar para o 17. Pode ser? Vou passar, tá? O que eu vou dizer, não o direi conforme o Senhor, mas como insensato, certo de ter motivo de me gloriar. Olha só, olha o que Paulo está falando. Olha só, frisa isso, frisa isso. Ele não está falando no nome do Senhor. Ele está falando aqui. Ele não está falando no nome do Senhor. Por isso que a carta é severa. Ou seja, ele está como se defendendo aqui. Ele está apresentando as suas credenciais. Porque chegou um momento que parece que é o único caminho de eu reforçar isso tudo aí. No coração dele, talvez ele soubesse que ele estava agindo de uma maneira que ele não queria, mas que era precisar, que era necessário. E estava sendo justificado porque ele estava defendendo o evangelho. Acredito eu, tá, gente? O que eu acabei de falar é um pensamento meu, tá? Acredito que no coração dele, ele falou assim, eu vou ter que utilizar um pouco da minha persona, mas o fim vai justificar os meios. Por quê? Porque eu quero a igreja de Corinto longe desse pessoal. Se ele lá no 15, ele falou das obras, ele está incitando as obras dele. Pode falar, Marília. Não, eu ia repetir exatamente o que eu trouxe mais no início, porque ele fala, né, que a verdadeira glória está em Cristo. Então, se ele se glorifica, né, como homem, não como em Cristo, ele está se glorificando a si mesmo. Sim. E não como em Cristo. Porque ele falou assim, eu não direi conforme o Senhor. Porque se fosse como o Senhor, a glória é de Deus, é do Cristo. Exatamente. Né? Que ele agora, tá falando... ele se glorificando, ele está colocando, está saindo de Cristo. Porque olha só o que ele fala no 17, ou no 18. Visto que muitos se gloriam de seus títulos humanos, também eu me gloriarei. Na verdade, pensa comigo, vê se vai fazer sentido. Se os falsos apóstolos estavam sendo se autoproclamando ministros, servos, ele está tentando puxar a personalidade dele e sendo colocado lado a lado para que a comunidade veja, olha, esse Paulo está falando que ele está gloriando de si, ele é um ministro, mas esse aqui fala um ministro também. Mas qual que é a obra desse aqui? Qual que é a obra do Paulo? Faz sentido? Talvez ele esteja usando uma estratégia de se gloriar do título dele, de se colocar aqui para que a comunidade veja os dois, o comportamento dos dois. E aí possa fazer tá E aí isso, por quê? Ele está trazendo a responsabilidade para ele. Se aquilo ali está errado, então você tem que comparar. Ô Sidney, você viu que ele coloca aqui do lado uma referência de Romanos 7:5? Não, de Romanos... Ah, tá. Não, vi não, desculpa. Ele está falando aqui, ó, quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas que através da lei operavam em nossos membros produziam frutos de morte. Está dando a impressão de que ele tem a certeza tão grande, mas tão grande, que a carne, as leis da carne já não operam mais nele, que ele, tipo assim, ele sabe que ele está seguindo o que Jesus deixou, que ele está seguindo a lei do que é certo, né? Não é mais a lei da carne. Tá me dando essa impressão aqui. Eu vou terminar de explicar. Você iniciou, agora eu vou terminar de explicar, que estava na pauta aqui. Por quê?
Se Paulo está se gloriando aqui, se colocou como um ministro também, vamos supor. Deixa eu interromper você só um pouquinho nesse gloriando. É esse termo que a gente entende hoje? De gloriar. É a mesma coisa. De quando ele fala que isso, sim, é isso mesmo que ele está querendo dizer? Tá. Positivo. Se Paulo colocou junto com eles, e muito bom foi você ter falado Romanos 7,5, porque o Romanos 7,5 ele vai colocar os títulos da carne. Positivo? E se Paulo se coloca nisso aqui, Paulo não está falando do título da carne. Não. Não é? Esses são os títulos humanos. Eu posso ser um ministro, mas olha os meus títulos. Olha a minha credencial. Olha o meu sofrimento. Olhem minhas obras. A minha trajetória, né? Exatamente. Eu acho que ele está falando a respeito disso também. Tipo assim, de se gloriar, de não estar mais preso a esses títulos eu não da tenho mais carne. título da carne. O meu título é o meu sofrimento. O meu título é o que eu padeci. O meu título é o que eu deixei de herança para vocês aí. Entendeu? Por causa do Cristo. Exatamente. Né? Exatamente. O título dele. Isso, por causa do Cristo. Ele padeceu? Padeceu. Por causa de quem? Por causa do Cristo. Então, se você quer um ministro, eu sou um ministro, mas não da carne. Então, por isso que eu estou falando que, assim, ele tem uma certeza tão grande dentro dele, né? Ele tem essa convicção dentro dele de que ele abandonou tudo. Sim. De que ele não tem mais esse resquício da carne. Tanto que no final lá, né, quando ele é chicoteado, ele fala que já não é mais ele que vive, mas Cristo que vive nele, né? Ele tem essa certeza dentro dele e, assim, dá uma leve impressão de quem quer deturpar, um falso profeta pegaria isso aqui e falaria com que ele está se glorificando, né? Se colocando acima, né? Mas quando você vai ler mais profundamente, você não se deixa, não permite se enganar, porque aqui ele está fazendo uma distinção entre os títulos da carne e os títulos que Jesus deu. É exatamente isso aí. O meu título não é desse mundo. O meu título não são vocês que vão me dar. O meu título é o Cristo que vai me dar. Entendeu? É exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Ô, Sidney, olha a notinha A da BJ. Eu marquei também. Marcou? Então, pode falar aí, comenta aí. Então, essa nota A, o que está puxando aqui é o seguinte. Paulo nunca disse, aqui se vê bem como Paulo pouco se preocupa com exatidão formal nessas páginas candentes. A sua loucura, que não é loucura, consiste em se gloriar segundo a carne. Isto é, em ufanar-se a sua raça, dos seus trabalhos e sofrimentos, das suas revelações. Paulo pode fazer isso sem ser insensato, pois diz a verdade. Né? Aí o que ele coloca até mais embaixo, sim, mas ele faz a contragosto. Na verdade, é o que a gente falou aqui. Ele não está se gloriando de nenhum título da carne. Ele o faz para comparar-se aos adversários no próprio terreno dele. Isso que eu estou tentando colocar. E também desarmar aqueles que o difamam. Ele se compara, vamos dizer assim, como um ministro. Mas ele é ministro da carne e eu sou ministro de Jesus. É isso aí. Tão simples e tão complexo. Ele termina falando, o verdadeiro título da glória, Paulo encontra na sua fraqueza, pois é esta que mais claramente manifesta a força do Cristo, mostrando com evidência que o extraordinário poder que age pelo apóstolo não vem deste, mas de Deus. Sabe o que me fez pensar aqui agora? Ele está agora na mesma posição que ele colocou Estevão. Lembra quando ele não conseguia rebater Estevão, que ele ficava enfurecido porque ele não conseguia rebater Estevão? Que Estevão colocava, né, as palavras do Cristo sem nem ter conhecido Cristo nem nada, né? Colocava e vivia o evangelho ali sem nunca nem ter conhecido o evangelho. Aqui, eles estão fazendo com ele o mesmo que ele fez com Estevão lá atrás. Assim, de alguma mais maneira, ou menos, né? De alguma maneira ali.
tentando defamar o que ele fala, colocando ele numa situação onde ele não se encontrava, né? E ele está colocando o quê? Exatamente o que Estevão fez com ele. As palavras e os ensinamentos do Cristo. A diferença, assim, na minha percepção, é que quando Saulo fazia isso, ele estava defendendo a lei mosaica, aquilo que ele realmente acreditava. E esses aqui não, esses aqui querem apenas poder, querem fama, querem dominar. Não, sim, a intenção do Paulo não era, do Saulo, não era o domínio. Ele defendia o que ele realmente acreditava. Sim, é verdade isso. Por isso que eu falei, não é igual, mas são situações semelhantes, porque são lados opostos. Antes ele defendia, entendeu? Não conseguia enxergar a verdade. Ele não conseguia enxergar que o que Estevão falava... Ele estava cego, né? Era verdade, ele estava cego. Do mesmo jeito que esses daqui estão cegos e não conseguem enxergar o que ele está falando. Aí entra orgulho, vaidade, o que entra ali a gente não tá... Eu não estou nem debatendo, mas são situações parecidas, só que é o inverso. Mais ou menos isso. Vou avançar mais um pouquinho, tá, gente? Vou avançar mais um pouquinho. Eu vou ler o 19, 20 e o 21, para a gente fazer esse bloco aqui, ó. De boa vontade, suportai os insensatos, vós que sois tão sensatos. Suportai que vos escravizem, que vos devorem, que vos despojem, que vos tratem com soberba, que vos esbofeteiem. Digo para vergonha vossa. Pode-se ir a crer que nós é que fomos fracos. Aquilo que os outros ousam apresentar, falo como insensato, ouso também eu. Então, assim, Paulo está continuando a sua crítica, uma dura crítica. Digo isso para vergonha vossa, como se fosse assim, olhe para suas atitudes, observe o que vocês estão fazendo, vocês estão sendo enganados, gente, estão te escravizando, estão suportando que você escravize, que vos devore, que despoje, que trate, que esbofeteie, gente. O Paulo aqui deu uma pista muito grande de que a igreja de Corinto estava totalmente embutada nessa deturpação aí. Eles estavam tolerando muito mais os próprios insensatos do que ele, de Paulo. Estavam tolerando todas as imposições absurdas, todas as imposições mosaicas, e não estava nem um pouco resistindo a isso. Não estava resistindo à arrogância, à violência, ao insulto, nada. Então, quando ele coloca isso aqui, que isso aqui é muito puxado, é muito pesado, suportai que vos escravizem, dá a entender que provavelmente, realmente, havia um indício de legalismo muito grande na igreja de Corinto. Por quê? Porque botou o legalismo que estava escravizando de novo o povo. De novo. De novo o povo estava sendo obrigado a observar normas, legislação, regra mosaica. Quem sabe até a circuncisão entrou ali. Quem sabe até preservar o sábado entrou ali de novo. E é interessante essa letrinha que remete ao capítulo 3, versículo 1. Olha aqui o que fala ele, né? Nós, porém, temos o pensamento de Cristo. Quanto a mim, irmãos, não vos pude falar como a homens espirituais, mas somente como a homens carnais, como a criança em Cristo. Então, ele se dirigia a eles porque eles ainda não tinham essa maturidade espiritual. É o que a gente colocou. Ativar a consciência. Gente, esse bloco aqui, cara, isso aqui foi muito puxado. Muito puxado. Aqui, vocês imaginem, eles lendo isso aqui, ou ouvindo isso aqui de um leitor, falando, suportai que vos escravizem, que vos devorem, que vos despojem, que vos tratem com soberba, que vos esbofeteiem. Digo isso para vergonha vossa. Você imagina você recebendo uma mensagem dessa aqui. Ou você muda, ou você fica um olhando para o outro assim, nossa, o que a gente fez, gente? Onde que a gente foi parar? É verdade.
Nossa, você viu? Olha como que a gente entrou aqui num buraco aqui. Imagina. Né? É como se ele fosse tá falando isso aqui. É uma vergonha eu falar isso para vocês. Mas olha como que vocês estão sendo totalmente passivos em aceitar esse legalismo. É como se fosse assim, é constrangedor o ponto que a gente está chegando aqui. É constrangedor. Eu tenho que me rebaixar a ponto de chamar a atenção de todo mundo. É como se uma empresa reuniu a equipe toda e eu botei todo mundo no sal, cara. Não é possível. Pé de igualdade. No sal. Não é possível. Isso não pode acontecer dentro dessa empresa aqui. Não pode, gente. É constrangedor. Pode ser a crer que nós é que somos nós é que fomos fracos. Nós não, quem foram fracos foram vocês. Foram vocês. Aí, olha o 22. Eu sei. Desculpa. Não. Não, é porque eu me equivoquei. Eu li a primeira carta, o capítulo 3. Nós estamos na cartas 2, eu né? estava até procurando aqui, não achei. Pois está errado que eu li, desculpa. O 1 fala assim, começaremos de novo a nos recomendar? Faz até mais sentido, né? Ou será que, como alguns, precisamos de carta de recomendação para vós ou da vossa parte? Essa bronca que ele está dando aqui faz mais sentido, é isso, né? Precisa ainda, né, de recomendação. Porque aí ele vem falar no 22. São hebreus? Ou seja, olha a pista que ele deu. Esses que estão fazendo a deturpação são judeus. São hebreus? Também eu sou. São israelitas? São descendentes de Abraão? Também eu sou. Então aqui você já dá uma pista. Quem estava fazendo isso eram judeus. Eram judeus que provavelmente estavam perseguindo Paulo e fizeram tudo isso aí que a gente falou. Aliciou, enganou, iludiu, seduziu, introduziu o legalismo, colocou Moisés acima do Cristo. Gente, vamos fazer uma circuncisão aqui? Não, vamos fazer uma circuncisão. É bom. Moisés fez, isso está na lei mosaica. Vamos respeitar. Aí, isso que ele está falando, eles são hebreus, eu também sou. Eles são israelitas, também eu sou. É descendente de Abraão, eu também sou. Ou seja, assim, você lembra que a gente colocou ali no versículo atrás, ele é tete a tete? Então, sim, eu também tenho isso aí. Eu também sou. E olha o que eu estou fazendo, olha o que eles estão fazendo. É a comparação que a gente colocou aqui. Ele está complicando bem, né, também? Tá não, só. Tadinho. Por quê? Ele colocou em expressão aqui, hebreus, israelita e Abraão, são tudo sinônimo. Por quê? Ele está falando exatamente a conexão racial. São judeus. São judeus. Né? Porque, se lembra? Assim, a gente está estudando lá na sexta-feira no EBEG, a descendência de Abraão, que eles gostam de falar. Se vocês fossem descendentes de Abraão, vocês não queriam me matar. Você lembra que Jesus falou isso para os fariseus? Se vocês fossem descendentes de Abraão, estavam fazendo as obras de Abraão e não querendo me matar. E aí todo mundo ficou espantado, porque ninguém tinha falado aquilo para Jesus. Jesus leu no pensamento deles. Vocês falam que é descendente de Abraão, então faça o que Abraão fez. Aqui, o que ele está falando aqui? São descendentes de Abraão? Eu também sou. E quem está fazendo a obra de Abraão? Eles ou eu? Né? E vocês não querem ser especiais? Eu também sou. Só que eu não quero título humano. E aí no 23 ele se gloria, como diz né? Lá no 23 ele coloca a superioridade dele. É isso que eu estou falando. Ele vai colocar a credencialzinha dele, vai dar uma carteirada. Né? São ministros de Cristo? Como insensato, digo, muito mais eu. Muito mais eu sou mais eu. Ô, Jane, é um currículo
invejável. Não é? Passar por isso aqui. A gente Não, ele quer joga não, na mas- cara deles aqui todo o histórico dele de forma resumida, mas É. ali, em cima, concreta. E porque assim, ele completa muito mais pelas fadigas, muito mais pelas prisões, infinitamente mais pelos açoites e muitas vezes vi-me em perigo de morte. Pronto. E aí? Fala. O que vocês querem, ministro de Cristo? Eu também Aí sou. deu checkmate, né? Deu checkmate. Deu checkmate aqui. É. Né? Você quer um ministro de Cristo? Eles falam que são ministros de Cristo, eu também sou. Agora vamos ver quem tomou açoite, quem foi preso, quem ficou perigo de vida. Vamos ver. Quem ficou cansado, quem foi roubado, quem ficou com fome, quem emagreceu, quem padeceu, quem envelheceu. Pelo Cristo? É só olhar minhas obras. É por isso que eu estou falando. Olhem as obras. Olhem as obras. Sidney, o horário. É verdade, nossa. Né? Mas só para completar assim, será que eles sofreram muito mais que Paulo? Com Será que eles certeza não. abandonaram tudo por causa do Cristo muito mais que Paulo? Lógico que não, né? Eles não renunciaram a nada, pelo contrário. Mas é isso, Marília, que Paulo quer que vocês vejam, que nós a gente possa observar. A gente tome um susto. Nossa, é verdade, gente. O que Paulo está falando aqui é a pura verdade. Por isso que ele credenciou. Por isso que eu falei, ele vai mostrar a sua credencial. O deles era o personalismo, né? Puro, simples. Mas aí na 29 ele termina assim, dando uma suavizada, que eu achei fantástico esse final que ele dá aqui, essa suavizada, se colocando, né, junto com o sentimento, o que ele realmente sente pelos coríntios, quando ele fala: quem fraqueja sem que eu também me sinta fraco, quem tropeça sem que eu também fique febril. Isso foi lindo. Porque ele se coloca. Maria Jane sendo Maria Jane. É. Sempre, não é, Lu? É. Sempre Ela que a gente sempre dá uma refrescada ela no no final ela fala: gente, mas nós já estamos no caminho. É aquela diversidade lá que a Nete estava falando, mas... Não desanimem. Estamos juntos. É. Porque foi isso que ele falou aqui no final. Apesar de tudo, gente, estamos juntos. Juntos e Tem misturados. jeito. Gente, eu botei aqui 24, mas aí a gente volta no 23 só para dar o contexto do 24, tá? Nossa, 24? A gente parou no 24, só. Nossa, eu dei uma viajada aqui, eu fui lá para 29. Não, é porque você não queria que a gente ficasse depois da prece com esse pensamento ali, entendeu? Isso mesmo. Tá bom. Senhor. Eu estou achando estranho, sabe o quê? Emmanuel não falou nada sobre nada disso aqui. Pelo amor de Deus, não coloque Emmanuel aí também. Nossa, mas eu queria já estão ardendo. Ô, Jane, aqui, eu tô doida para estrear o seu presente. Menina, eu tô... Nossa Senhora, imagina. O Emmanuel esculachar. Esculachar mais que Paulo. Pelo amor de Deus, depois daquele versículo ali do primeiro aqui em cima aqui, que ele leu aqui, se Emmanuel entra falando alguma coisa, eu me retirava aqui, porque assim, eu tô aqui na mente agradecendo a Deus que eu não ia nem conseguir entrar no estudo hoje. Ah, pois eu tô com saudade do Emmanuel. Aí eu falei assim, meu Deus, eu vou entrar porque vai acalmar meu coração, minha alma. Não deu outra. Eu tô me sentindo muito melhor, a tribulação, graças a Deus, já tá dando uma clareada na minha cabeça. Mas aí você escuta uma coisa igualzinha ele colocou aqui, né, que a gente estava falando do gloriar aqui, ó, o que não direi, a rachada que ele deu aqui nos outros, bota Emmanuel aqui, a gente não tem nem condição de dormir essa noite. Nossa, exagerada! Exagerada? A minha cabeça tá aqui, minha filha, ó, acelerada no 580. Ok, gente, tá bom, entendeu? Se tiver alguma dúvida, no estudo da semana que vem, a gente volta um pouquinho,
Mas acredito que Paulo agora está sendo muito bem claro aonde que ele quer chegar. Tá? Então, beleza. Verônica, faz a prece para a gente, fazendo a gentileza. Faço. Amigo e mestre Jesus, amigos espirituais, agradecemos mais uma vez pela oportunidade desse estudo, pelas ideias trazidas de Paulo, que tanto vem nos auxiliar na nossa conduta pessoal, íntima, para que possamos refletir acerca dos nossos compromissos e dos nossos comportamentos. Que essas reflexões possam prosseguir durante a semana, que possamos transformar em atitudes positivas e que na próxima quarta possamos novamente aqui nos encontrarmos para continuar esse estudo, esse aprendizado e conquistando cada vez mais esse roteiro seguro que nos ajuda a progredir. Envolva cada um de nós em muita paz, em muita lucidez, em muito discernimento, e que possamos, fortalecidos, seguir no propósito de continuar com coragem e fé e seguir em sua direção. Que Maria Santíssima nos abençoe, nos ampare e nos proteja. Que assim seja.